desejo um bom dia a todos. Agradecer ao vice-presidente Ademir Merim, representando aqui todo o restante de nossa diretoria, ao Paulo Angione, ao André e ao Dudu. E quero dizer que a gente vai aqui, em breves palavras, fazer uma apresentação sobre esse processo de reconstrução do clube de 2009 até 2012. Vamos apresentar alguns números que a gente entende que são importantes para que vocês também na imprensa entendam todo o processo que vem acontecendo durante esse período de 2009 a 2012, o que a gente entende de perspectiva para o futuro, por que as coisas aconteceram da maneira como aconteceram até aqui. Os números nos ajudam a entender isso, e nós entendemos que era importante não apenas termos, nós da diretoria, conhecimento disso, mas era importante também passar para vocês, para que vocês, no processo de análise que vocês diuturnamente fazem do clube, tivessem uma compreensão maior de toda essa nossa trajetória até aqui, o que a gente entende que pode fazer para o futuro. Eu vou ficar em pé, eu acho que fica melhor para a gente didaticamente mostrar para vocês. Bom, esse é um slide com tudo que a gente pretende apresentar aqui, né? Um processo de reconstrução, de planejamento, de análise, de execução, de prospecção, de agregação, de desenvolvimento, de informação, de inovação e de integração de todas essas informações, no sentido de captar e gerar novos recursos financeiros, principalmente. Bom, o processo de reconstrução, né? Reconstruir. Então, de 2009 para cá, o que a gente tem procurado fazer é o processo de reconstrução da gestão do clube, que, embora parecesse difícil, a nova gestão tomou decisões que foram fundamentais para o desenvolvimento de um novo Esporte Clube Bahia. Entre as principais ações que a gente entende, vale destacar o processo de negociação e redução consideráveis nas causas trabalhistas. Vocês vão de lembrar que no período imediatamente anterior a desses 4 anos, era useiro e vezeiro, né? A gente ouvia na imprensa os processos de causas trabalhistas atrapalharem o fluxo financeiro do clube, e isso melhorou bastante, né? Principalmente com a atuação aqui do nosso vice-presidente jurídico, do nosso departamento jurídico. O respeito à periodicidade no pagamento dos salários de funcionários e atletas, o Bahia ainda tem dificuldades, porque esse é um processo a médio e longo prazo, mas é evidente para todos que isso melhorou sensivelmente no clube. Quando nós assumimos eram 5 meses de salários atrasados, e hoje a gente com frequência consegue pagar os salários antecipadamente. Então há um respeito a essa periodicidade no pagamento dos salários, há um resgate da credibilidade do clube no mercado. Isso também é notório, inclusive pelas contratações que a gente faz, não apenas de jogadores, mas de profissionais no sentido amplo da palavra, inclusive treinadores, coisa que, se vocês também puxarem pela memória, no período imediatamente anterior, isso era muito difícil de acontecer, porque nós não tínhamos essa credibilidade no mercado que a gente conquistou novamente. O investimento na infraestrutura do centro de treinamentos, né, que a gente, inclusive, já disse a vocês que pretende levar a imprensa lá, nós não conseguimos ainda uma agenda para isso, por conta das atividades do próprio time, disputa de campeonato, mas a gente vai fazer isso agora em breve, e o CT novo está a todo vapor, e aqui eu falo também do CT atual, né, dos investimentos que a gente fez no Fazendão. Os investimentos nas categorias de base e time principal, contratação de novos profissionais, com o objetivo de tornar o Bahia um clube altamente profissionalizado, e é isso que a gente vê em quase todas as áreas. Em algumas áreas a gente ainda tem focos que precisam ser trabalhados, mas de maneira geral o clube é um clube hoje profissionalizado. Vamos analisar o cenário administrativo de 2009. A gente tinha pouca competitividade no time principal, no time profissional, as categorias de base desorganizadas, perda de espaço na mídia. Isso é muito importante nesse processo de reconstrução de credibilidade. A gente não tinha pouquíssimo espaço na mídia, principalmente nacional, e uma redução drástica de receitas. Nós tínhamos, para vocês terem ideia, eu já disse isso algumas vezes, nossa receita, a única receita fixa mensal que o Bahia tinha em 2009 era R$200 mil por mês
o que a gente tinha para trabalhar, independente de receitas de estádio, que até então, em 2008, nós não tínhamos nem onde jogar. Estávamos jogando em Feira de Santana. Com a ausência de grandes patrocinadores, nós não tínhamos grandes patrocinadores naquele momento, e os patrocinadores que tínhamos, embora importantes, porque acreditaram no clube, mas o que nós recebíamos de receita desses patrocinadores estava muito aquém do que a realidade do clube impõe e do que a marca deseja. Falta de credibilidade no mercado, isso também era notório, salários em atraso, como eu falei, e inúmeras dívidas trabalhistas que atrapalhavam muito nosso fluxo financeiro, nosso processo de organização e de planejamento. Integração profissional de todos esses setores, que anteriormente no clube, até 2009, não havia uma integração dos demais setores, ou seja, como se diz popularmente, eram setores que não estavam azeitados, vamos dizer assim, para trabalhar, né? Até por falta, muitas vezes, de recursos humanos, ou seja, de profissionais nessas áreas capacitados, até por conta também da falta de capacidade de investimento que existia no clube até então, né? Então você não tinha todos esses setores profissionalizados nem integrados, setor financeiro, setor jurídico, de marketing, administrativo e do futebol profissional, numa integração que gerasse uma gestão mais profissional do clube. Isso até 2009. A partir de então, a gente começou passo a passo, gradativamente, a fazer com que cada um desses setores fossem profissionalizados e, à medida que o tempo foi passando, cada vez mais integrados, gerando uma gestão mais profissional. Processo de inovação. A reestruturação da gestão passou pela melhoria da infraestrutura do próprio Fazendão, né, com a construção inicialmente de uma nova academia de musculação do futebol profissional. Nós não tínhamos academia no Fazendão, tinha um espaço lá que deveria ser uma academia, mas não era uma academia porque não se podia utilizar. Então nós investimos nessa academia, custou quase R$1 milhão à época. Construção e manutenção dos campos de treinamento do futebol profissional, né, com a contratação da mais conceituada empresa de engenharia agrônoma esportiva do Brasil, que toma conta dos nossos campos hoje. Ou seja, nós não tínhamos profissionais adequados também nessa área para cuidar dos nossos campos. Hoje nós temos uma empresa especializada, uma das mais conceituadas do Brasil, tomando conta do nosso campo. Vocês veem lá um campo hoje, um dos melhores do Brasil, um campo novo, né, que a gente fez no CT, além dos investimentos que a gente fez nos outros campos. Uma criação do departamento de análise de desempenho, né, junto com o Bruno, tocando esse departamento que existe hoje em quase todos os grandes clubes do Brasil, e é muito importante para esse processo de levantamento de conhecimento do mercado do futebol brasileiro. Nós temos hoje uma novidade, foi feito um investimento alto nessa sala e nesses equipamentos, coisa que não existia no clube. Uma reforma e modernização da sala de imprensa. Agora nós estamos inclusive trocando nesse final de ano um ar-condicionado para dar um melhor atendimento a vocês, mas era uma sala que existia lá e que não estava sendo também utilizada. Isso é importante para dar condição de trabalho para vocês e para a gente também, já que uma melhor cobertura significa que os nossos torcedores e sócios terão um acesso maior à informação do que acontece no clube hoje. Aquisição de um ônibus de luxo, né, para transporte dos nossos atletas em parceria com a Volksbus. Isso fruto também do processo de resgate de nossa credibilidade, porque não é possível que o Bahia não tivesse um ônibus como esse, e demorou 80 anos para que o Bahia tivesse um ônibus desse, e não foi à toa que a Volks passou a acreditar no clube, porque a marca estava sempre aí o tempo inteiro. Precisava que resgatasse a credibilidade da marca para que uma parceira como a Volks entendesse, acreditasse e apostasse no clube. Hoje a gente tem um ônibus de primeira linha para atender o nosso time, e fomos um dos últimos clubes do Brasil a ter um ônibus desse, o que é um absurdo. Melhora da infraestrutura do próprio CT do Fazendão, a canalização do riacho que cortava o CT, uma canalização que já deveria ter ocorrido há algum tempo, e era algo que incomodava bastante ali, principalmente os garotos lá em cima nas nossas divisões de base. Isso criou um ambiente muito melhor, notório isso para as nossas atividades do dia a dia. Modernização dos espaços físicos lá em cima, inclusive no
na concentração e nos outros espaços ali de vestuário e etc. que atendem ao futebol profissional. Perfuração do poço artesiano de grande porte, que permitiu a economia, o nosso consumo de água, e reforma e pintura da hotelaria, como eu falei anteriormente. Esse processo de agregação também, no processo de reconstrução da gestão, melhoria institucional, o resgate da credibilidade junto aos bancos, fornecedores e parceiros, coisa que 2009 foi um ano extremamente difícil, porque nós não tínhamos essa credibilidade, não tínhamos acesso, vamos dizer assim, aos bancos para que financiassem o dia a dia do Esporte Clube Bahia. Fortalecimento do Bahia junto à CBF, esse network com clubes e associações que estava parado até então, e de lá para cá nós crescemos muito como um clube protagonista no futebol brasileiro. O Bahia é hoje respeitado e tem acesso a todas essas entidades importantes do futebol brasileiro. As conquistas do retorno à elite, que era tão desejado pela nossa torcida e que era importante em todo esse processo, não apenas no resgate da autoestima do torcedor, mas para esse resgate da credibilidade, para o fortalecimento junto à CBF e aos outros órgãos, a classificação com uma competição internacional depois de 23 anos e a volta do título de campeão baiano, que era importantíssimo para recuperar a hegemonia do nosso futebol regional. No processo de profissionalização também, como eu disse, contratação de profissionais com grande experiência administrativa e participação em gestões modernas, e aqui especificamente no futebol, o Paulo Gione, que trabalhou em todas as principais, talvez, grandes marcas do Brasil. Então, foi importante também, além do dia a dia, nesse processo de resgate de credibilidade do nosso clube no cenário nacional. Valorização da marca, nós conseguimos negociar um bom contrato de direito de transmissão da história do clube, negociação do bom contrato de patrocínio também da história do clube. Então, são marcos que vêm acontecendo nesse último período de 4 anos, marcos importantes que a gente vem superando. Isso mostra esse processo de engrandecimento cada vez maior do clube. Culminou agora com a assinatura dessa parceria com a Arena Fonte Nova, desse convênio com a Arena, nesse futuro estádio de Salvador que será utilizado na Copa do Mundo 2014. Vocês todos já sabem, vamos jogar lá a partir do ano que vem. Nós vamos ter, além de um ganho financeiro importante, voltaremos à nossa casa, aquilo tudo que eu já falei, mas um estádio importante nesse processo de consolidação definitiva do Bahia entre os grandes clubes do Brasil. A construção do CT, eu citei rapidamente anteriormente. Esse projeto, eu acredito que seja, na nossa gestão, a obra mais importante, o legado mais importante para o nosso futuro. Acredito muito na estrutura, principalmente por conta da questão da diferença orçamentária que nós temos com relação a outros grandes clubes do Brasil. Então é preciso para nós investirmos em infraestrutura, e esse CT vai nos propiciar um melhor trabalho nas divisões de base e uma possibilidade de atração de melhores profissionais para o nosso clube. E eu acho, volto a dizer, que essa é uma das maiores obras de nossa gestão. Principalmente, vocês vão ver mais à frente, por conta dessa disparidade econômico-financeira. Tem clubes, vocês vão ver em outros clubes que nós vamos colocar aqui, que foram nos últimos anos campeões brasileiros sem ter uma estrutura como essa. Alguns de vocês podem questionar, será que a infraestrutura é realmente importante? Talvez não tenha sido nesse momento para esses clubes, como o Fluminense, por exemplo, para o Flamengo, que foi campeão, porque a diferença orçamentária é grande e isso ainda faz diferença. Mas, para nós, o nosso orçamento é importante ter uma estrutura dessa para fazer frente a essa briga desigual com relação ao orçamento. Processo de desenvolvimento. Na melhoria desportiva, o Bahia voltou ao mercado de negociações de atletas, inclusive com transações internacionais. Foram importantes as aberturas que fizemos em quase todo o Brasil com os grandes empresários nacionais e internacionais. Já visto a venda de Felipe para fora, o maior empresário hoje de futebol do mundo. Isso é importante, não significa que o Bahia está no mercado desesperadamente à procura de vender seus atletas, mas o Bahia, como clube grande que é, assim como todos os outros grandes clubes, precisa se relacionar com esses agentes
não tem jeito, a gente não pode ficar de fora desses mercados. E hoje nós temos acesso direto a todos esses grandes empresários. Isso valoriza a nossa marca, valoriza os nossos atletas, na busca de ter sempre um futuro, talvez, melhor negócio para o clube. A conquista do acesso à Série A, isso faz parte, né, desse processo que eu falei anteriormente, o título baiano de 2012, a qualificação do time de futebol profissional com a contratação de atletas e treinadores de renome nacional. Isso reposiciona o clube no cenário nacional, e o aproveitamento de atletas da base no futebol profissional, que é um desafio que a cada ano a gente tem que procurar aproveitar ao máximo. Eu acredito que ano que vem a gente vai ter boas surpresas no aproveitamento desses garotos no futebol profissional. A evolução da marca do clube, eu acho que esse slide é importante para mostrar em números tudo que eu citei até aqui. Você veja que em 2004 o Bahia, o valor da marca era 17 milhões de reais. Em 2009, quando essa gestão assumiu, isso tinha caído para 13 milhões e 600 mil, e em 3 anos nós chegamos a 55 milhões. Isso não é apenas fruto do resultado do campo, especificamente. O resultado do campo faz parte também desse contexto, mas é fruto de tudo isso que a gente falou no processo de resgate da credibilidade do Esporte Clube Bahia, em todos os sentidos. Todos esses slides que a gente colocou aqui culminam nessa valorização da marca muito importante no cenário nacional. Força da marca Bahia, isso tudo, esses números são números da BDO, torcida 59%, mercado 15%, receitas 26%, já foi inclusive divulgado várias vezes aí durante esse ano. Crescimento no ranking mundial de clubes, vocês viram uma divulgação de uma pesquisa ontem da Federação Internacional de História e Estatística, ontem, né? Coloca o Bahia entre o melhor nordestino entre os grandes clubes do Brasil. Nós estamos ali ali vai ser difícil para mim, já esqueci como é que fala, né? 200. Bom, número 245. E nós somos o melhor nordestino entre os clubes do Nordeste. Isso é um posicionamento importante, e o crescimento foi importante, do número 370 para 245 em um ano. Isso mostra que, independente da gente querer, como nós queremos, e acreditamos que podemos chegar mais longe no Campeonato Brasileiro, mas isso mostra a importância de você se manter e de estar na elite do futebol brasileiro. Informação. Será que 4 anos de mudança de filosofia e reestruturação de uma gestão são suficientes para garantir o sucesso numa competição da elite futebolística nacional? Esse é um questionamento importante que nós nos fazemos internamente, e que, para vocês, a gente vai tentar aqui colocar alguns números que, nesse processo de entendimento nosso, talvez sejam importantes para vocês também. Análise do cenário comercial do futebol. O futebol brasileiro hoje é marcado por um desequilíbrio na divisão dos recursos oriundos das transmissões televisivas, e são os grandes sustentáculos financeiros dos clubes de futebol. Enquanto muitos recebem grandes quantias referentes às suas cotas de transmissão, outros ficam sensivelmente prejudicados na formação dos elencos, pois não possuem formas diretas e indiretas de competição com aqueles que fazem parte da elite, vamos dizer assim, capitalista do futebol brasileiro. Vamos mostrar alguns números para vocês tentarem, junto com a gente, entender o porquê disso. Os valores de direitos de transmissão de TV evoluíram muito no Brasil. O Bahia encerrou o ano de 2011 com a receita por direito de transmissão de 15 milhões e o orçamento para 2012 projetava um valor de 31 milhões. Por outro lado, muitos clubes do Brasil recebem valores muito superiores ao Bahia, mesmo com torcidas menores e com perfil bem mais discreto do que o fanático torcedor tricolor. Essa discrepância na distribuição de valores influi sensivelmente na parte esportiva da competição, com foco principal na formatação e qualificação dos elencos dos clubes. Veja o gráfico aí relativo à distribuição dos valores. Então, você tem Corinthians e Flamengo recebendo ali mais de 100 milhões, né? Quase 120 milhões de reais. Um outro grupo com Vasco, Santos, Palmeiras, São Paulo, com em torno de 80 milhões. Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional, Fluminense e Botafogo, entre 40 e 60 milhões. Grupo em que nós estamos lutando para posicionar o Bahia, porque o Bahia já tem todas as condições, depois desses 4 anos, de sair desse grupo de trás e estar nesse grupo aqui da frente. Então vem um grupo logo em seguida: Curitiba, Goiás, Bahia, Sport, Vitória, e em seguida Atlético Paranaense, Atlético Goiás, Figueirense, Náutico, Portuguesa e Ponte Preta.
O outro slide vai mostrar mais claramente isso. Corinthians e Flamengo, 114 milhões de reais. Vasco, São Paulo, Palmeiras e Santos, 75 milhões de reais. Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Fluminense e Botafogo, 55 milhões. O Bahia hoje, por exemplo, tirando como parâmetro o Botafogo, nós não devemos nada em número de torcida ao Botafogo, presença no estádio, valor de marca, nada. Temos um estudo feito pela BDO, que nós contratamos, mostrando isso. Então, a nossa briga, no bom sentido, a partir de agora, junto a essas entidades, que nós não tínhamos nenhum acesso em 2009, e hoje a gente tem portas abertas, CBF, Rede Globo, etc. É para colocar o Bahia nessa faixa dos 55 milhões. Não sei se isso vai acontecer, não posso garantir, mas o Bahia tem de estar, no mínimo, nesse grupo, formando junto com esses 6 clubes essa receita de TV. O grupo D, Curitiba, Bahia, Sport, Vitória e Goiás, com cerca de 30 milhões de reais. E esse grupo E, com Ponte Preta, Portuguesa, Náutico, Atlético Paranaense, Atlético Goiás e Figueirense, em torno de 22 milhões de reais. A supremacia desportiva perdeu espaço para a supremacia financeira no futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro tornou-se o campeonato capitalista do futebol no Brasil, e eu acho que isso é uma tendência no futuro, infelizmente. 100%, é aqui vão apresentar alguns números que vão nessa tendência do que a gente está querendo mostrar para vocês. 100% dos clubes campeões na era dos pontos corridos, desde que ela iniciou-se, fazem parte da elite financeira do futebol do Brasil. Todos os campeões. Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Flamengo 2009, Santos 2004, Fluminense 2010, 2012, voltando São Paulo 2006, 2007, 2008, Corinthians 2005, 2011 e Cruzeiro 2003. Vejam, notem que você tem ali só times do primeiro e do segundo escalão, correto? O Cruzeiro do terceiro. Que é a exceção, exatamente. 91,6% dos clubes que conquistaram vagas para a Libertadores das Américas fazem parte da elite financeira do futebol, com exceção desses 3 casos. São Caetano, 2003, que nesse ano tinha um parceiro fortíssimo, que era as Casas Bahia, que financiavam o clube, que investia no futebol. O Clube Atlético Paranaense, em 2004, e o Goiás, em 2005, que disputou a 2ª divisão nesse ano. Apenas 15% dos clubes rebaixados para a Série B na era dos pontos corridos fazem parte da elite financeira do futebol. Foram exceção. O Atlético Mineiro, em 2005, o Grêmio, em 2004, o Corinthians, em 2007, o Vasco, em 2008 e o Palmeiras, agora, em 2012. Você veja que é inversamente proporcional o sucesso e o descenso. 47% dos clubes que ascenderam para a Série A na era dos pontos corridos foram rebaixados menos de 3 anos depois. Quase metade dos clubes. Vou mostrar os exemplos. Brasiliense subiu em 2004, caiu em 2005. Fortaleza subiu em 2004, caiu em 2006. Santa Cruz subiu em 2005, caiu em 2006. O Sport subiu em 2006, caiu em 2009. O Náutico subiu em 2006, caiu em 2009. Vocês vão ver que no máximo são 3 anos. O América de Natal, 2006, 2007. Ipatinga subiu em 2007, caiu em 2008. Portuguesa subiu em 2007, caiu em 2008. Vitória subiu em 2007, caiu em 2010. Curitiba subiu em 2007, caiu em 2009. Santo André subiu em 2008, caiu em 2009. O Avaí, 2008, caiu em 2011. Barueri subiu em 2008, caiu em 2010. Ceará subiu em 2009, caiu em 2011. O Guarani subiu em 2009, caiu em 2010. O Atlético Goiás em 2009, 2012. Figueirense subiu em 2010, caiu em 2012. E o Sport subiu em 2011 e caiu em 2012. E quantos nordestinos a gente tem aqui? Fortaleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nordestinos desses. Bi-rebaixado, né? Bi-rebaixado, exatamente. 100% dos clubes que subiram de divisão e voltaram para a divisão de origem pertencem aos grupos D e E na divisão de cota de TV. Bom, vamos falar um pouco do planejamento. Não existe gestão, obviamente, sem metas, e não existe gestão sem medição do que ocorre no dia a dia. Então, todo esse processo que vocês estão vendo nesse slide aí, a gente utiliza hoje no Esporte Clube Bahia. Diagnóstico e prospecção, estratégia de contatos com cada fonte de recurso,
negociação e formalização do negócio, operacionalização do negócio, acompanhamento e monitoramento de gestão, avaliação de resultados, entendimento do negócio social e entendimento do mercado em que se pretende atuar. Isso tudo em torno aí do fortalecimento da credibilidade, através da comunicação e prestação de contas e fidelização. As decisões são boas quando são boas as informações que sustentam esse processo decisório. É isso que a gente hoje, é dessa maneira que a gente hoje trabalha no Bahia, principalmente no departamento de futebol profissional. Nós temos hoje o custo total do elenco a cada jogo, o monitoramento do custo dos atletas disponíveis no jogo, o custo dos atletas que efetivamente jogaram, o custo dos atletas no departamento médico. Então toda essa avaliação a gente tem ao longo do campeonato e ao final do campeonato. A gente vai ter aquele slide, né? Aí para quem entende inglês, né? Act, Plan, Do e Check. Checar metas e resultados, educar e treinar, executar e coletar dados, definir metas, definir método e agir corretamente, preventivamente para a melhoria. É o que a gente, por exemplo, fez durante esse ano e agora pretende, fechando o ano, para projetar para o ano que vem. Tomada de decisão e execução com base na medição e análise de desempenho. Aqui, por exemplo, minutagem de tudo que a gente falou do Brasileirão 2012, do primeiro turno, de todos os atletas, porque não deu para colocar aqui que é pequeno, mas vocês não vão enxergar, mas aqui o nome de todos os atletas do departamento de futebol profissional, o quadrinho verde, quantos ele jogou, o quadrinho amarelo, quantos ele esteve à disposição, o vermelho, quantos ele não jogou, de cada atleta, cada desempenho dele, o custo-benefício desse atleta, quando ele ficou de fora, o motivo que ele ficou de fora, o prejuízo que a gente teve por ele ter ficado de fora, a causa dele ter ficado de fora, foi motivado por ele, foi motivado por um fator externo, foi o departamento médico, o que é que aconteceu com cada atleta durante um ano, em todos os 2 turnos. Isso permite a gente tomar uma decisão, efetivamente, por exemplo, não é óbvio que não é um fator decisivo, mas que pesa no processo, por exemplo, de renovação ou de negociação de contrato, etc. Aqui o nosso desempenho em 2011, primeiro turno e no segundo turno, com o René, 20 jogos, 35% de aproveitamento, com o Joel, 17 jogos, 45% de aproveitamento, um pouco menos do que o Jorginho teve em 2012, no segundo turno do campeonato. Campanha um pouco parecida no ano passado e desse ano, 2012. O Falcão, 23% de aproveitamento no primeiro turno, o Caio, 37%, e o Jorginho, 52%, com uma excelente campanha no segundo turno do campeonato, campanha que nos deixou em 5º lugar, no retorno. Classificação do turno retorno de 2011, a gente terminou o primeiro turno de 2011 em 16º, em 9º no retorno do ano passado, e esse ano uma campanha em 16º também no primeiro turno, quase igual à campanha, e no segundo turno uma campanha muito melhor, em 5º colocado. Então, levando em consideração as 23 edições da Copa do Brasil, agora fazendo um comparativo com a Copa do Brasil, tivemos a participação de clubes de menor poder financeiro nacionais do torneio em 14 oportunidades, ou seja, 61% quase das edições disputadas você teve uma participação de equipes com poder financeiro melhor. O que significa, aquilo que eu também já venho dizendo há algum tempo internamente, e algumas vezes, eventualmente, com vocês da imprensa. A fórmula do Campeonato Brasileiro, disputada em pontos corridos, aliado à divisão dos recursos, especialmente os recursos da TV, torna o campeonato extremamente injusto e extremamente difícil de se disputar. Diferentemente da Copa do Brasil, é um torneio que a gente precisa focar onde nós tivemos, desde 89, o Sport campeão, o Goiás, o Sport vice, o Goiás vice, o Criciúma campeão, o Ceará vice, o Juventude campeão, o Brasiliense vice, o Santo André, o Paulista campeões, o Sport campeão, o Figueirense vice, o Curitiba e o 2 vezes vice, e o Vitória, como sempre, também vice 2010. Sport vice-campeão 2008 e 89, Vitória vice 2010, Figueirense vice 2007,
Paulista, campeão em 2005, Santo André 2004, Brasiliense vice 2002, Juventude, campeão 99, Ceará 94, Criciúma, campeão 91, Goiás, vice em 89. Prospectando o futuro do Bahia. Pré-temporada, nós vamos começar dia 3, vamos até o dia 20 de janeiro de 2013, no Fazendão. A programação de atividades. Aí nós temos avaliações e testes dia 3, 4 e 5, treinos físicos e técnicos, início com bola 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 treinos físicos, técnicos e táticos, jogos treinos dia 13 e dia 16, e dias 14, 15, 17, 18, 19 também treinos físicos, técnicos e táticos. Jogos oficiais dia 20, 23, 27, 33 do mês seguinte, e os de branco ali 21, 22, 24, 25, 26, 28, 19, 31 são treinos físicos, técnicos e táticos. Então toda essa programação já está feita com dia, ali vou dar um exemplo só do dia 3 para não falar de todos. Dia 3, dia quinta-feira, amanhã 10 horas e à tarde 15 horas e assim sucessivamente, toda essa programação já pronta para a gente fazer a nossa pré-temporada. Fortalecimento no desenvolvimento do trabalho no departamento de futebol de base. Nós, esse ano, tivemos um sucesso com relação à convocação de atletas para a divisão de base, notando, ressaltando que isso também coloca o Bahia, vamos dizer assim, de volta ao cenário no sentido de ser um clube formador. Então a CBF passa a entender isso, os treinadores da divisão de base das seleções passam a entender isso. O Bahia é um clube formador de atletas como na grande maioria de sua vida foi, e a gente passou a ser essa referência novamente. A gente está placado no mês de novembro, traz um ranking de convocação de atletas para a seleção de base, e o Bahia aparece aí na 6ª colocação com 12 jogadores convocados em 2012, sendo a melhor posição de um clube do Norte-Nordeste até então, né? Porque confirma um bom momento vivido por essa divisão de base. Se não fosse a lambança que o juiz fez ontem, certamente a gente estava classificado. Uma equipe interdisciplinar a serviço dos atletas, aí como funciona hoje. O atleta profissional tem lá a serviço dele, que é o nosso principal ativo, né? Analista de desempenho, o departamento médico, fisiologista, coisa que não tinha em 2009, o departamento de fisiologia, nutricionista, fisioterapeuta, preparação física, área técnica e psicólogos, coisa que também não tinha em 2009, que nós conseguimos implantar, e hoje todo atleta profissional do clube tem todas essas áreas à sua disposição. Bom, isso aí são números que a gente queria apresentar para vocês, para registrar o que é que foi feito durante esses 4 anos e esse ano de 2012 também, mostrar as dificuldades que a gente enfrenta nas disputas dos campeonatos, principalmente o Campeonato Brasileiro. Eu acho que vocês, a apresentação foi bem didática, mostrou que há uma relação direta entre a receita que cada clube tem, a divisão das receitas no futebol brasileiro e o resultado final, o que torna o nosso trabalho muito mais difícil e que faz com que o nosso trabalho se torne um desafio constante a cada dia, no sentido de melhorar mais e mais para que a gente tenha um resultado final satisfatório. Então, o desafio, vamos dizer assim, para clubes que têm um orçamento do tamanho do Bahia é cada vez maior. Isso não significa, quero ressaltar, que nós estejamos numa posição de conforto ou que estejamos numa posição, vamos dizer assim, de acomodação. Não é isso, mas é importante que vocês tenham conhecimento disso, porque essa é a realidade que nós enfrentamos. Isso aumenta o nosso desafio, faz com que a gente tenha que trabalhar cada vez mais e mais diante dos outros clubes. E para finalizar e abrir para as perguntas de vocês, tem um exemplo claro do que eu estou falando aqui, e que é uma frase que vem sido repetida nos últimos tempos por um grande treinador do futebol brasileiro, que é o Muricy Ramalho. Ele não, obviamente que a frase dele não diz com tanto detalhe o que a gente está colocando aqui, mas por trás da sua frase está tudo isso que a gente está colocando.
Ele outro dia disse que estava com saudade dos ratos de lá das Laranjeiras, né? Porque ele saiu com aquela frase polêmica dos ratos lá e tal, e foi pro Santos. Só que hoje ele está vendo que ele pode não ter lá nas Laranjeiras toda a estrutura que o Santos permite que ele tenha lá. Só que as Laranjeiras tem a Unimed e tem uma folha salarial de 7,5 milhões de reais por ano. Fez um campeonato que ganhou de todo mundo disparadamente. Então você pode ter muitas vezes o melhor CT do mundo, você pode ter a melhor infraestrutura do mundo, e você tem de ter, o Bahia tem que trabalhar para isso, mas muitas vezes a força do dinheiro, ela faz com que você tenha um investimento, tenha jogadores e vença o campeonato, porque o campeonato nessa fórmula de pontos corridos, com essa divisão de recursos, é um campeonato extremamente desigual. Para não ser mais cansativo, está aberto aí para vocês perguntarem.